Cleverson Cirino, sou formado em História pela Universidade Estadual do Paraná, também formado em Filosofia pela Universidade Metropolitana de Santos, tenho especialização em Gestão Escolar e também tenho mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Paraná, também pela Universidade Estadual do Paraná, certo? Enfim, a nossa conversa aqui, na verdade, a nossa aula aqui será sobre a questão da filosofia na educação, né? Pensar um pouquinho sobre o processo do ensino de filosofia, do ensino da filosofia no processo educacional. Como que esse ensino se dá, e pensando também a ideia de filosofia, como esse conhecimento filosófico é tão importante dentro do processo educacional, tá? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos como que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai fazer em três momentos básicos. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da filosofia, sobre o início da filosofia e o que se pensava nesse início, a ideia de filosofia. Posteriormente, a gente vai pensar um pouquinho, já trabalhando essa ideia de filosofia, da importância dela, do questionar e de se entender enquanto ser humano, pensando a questão da ética e a moral, e as suas diferenciações. Posteriormente, a gente já finaliza falando sobre a filosofia e a ciência, tá? E a ideia, o quanto é importante o ensino, o conhecimento filosófico dentro do processo científico. Então, parece clichê a gente falar um pouquinho da origem da palavra filosofia, mas eu sempre inicio minhas aulas falando um pouquinho sobre o que é essa origem da palavra filosofia, né? A palavra filosofia é de origem grega, composta por duas outras, philo e sofia. Philo deriva-se de phipia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Sofia quer dizer sabedoria, e dele vem a palavra sophos, sábio. Então, por que eu sempre inicio assim? Para a gente entender, através do conhecimento epistemológico, conhecimento da origem da palavra filosofia, a gente vai compreender um pouquinho a sua função. Qual que é a função da filosofia? Ela sempre é próxima ao conhecimento. Ela é tão próxima ao conhecimento que ela tem um amor, mas é um amor também respeitoso, um amor fraterno e uma amizade. Ela sempre está próxima ao conhecimento, tá? Então, a gente pode dizer dentro da filosofia, pensando em educação, que a filosofia é aquele conhecimento que tem uma amizade, um vínculo, tem um vínculo muito próximo, muito forte com o saber, certo? O surgimento da filosofia, a filosofia possui um conteúdo ao nascer, é uma cosmologia, cosmos, muito ordenado e organizado. Logia, pensamento racional, discurso racional do conhecimento. Assim, a filosofia nasce como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. O que significa isso, gente? A filosofia, o nascimento da filosofia lá na Grécia, na filosofia grega, ele vai nascer com uma ideia de se tentar compreender de forma racional o mundo, as coisas naturais, certo? Por isso que ela nasce como uma cosmologia, que seria o quê? Ela ordenar o conhecimento do mundo. Então, a ideia dos primeiros filósofos, eles explicarem de uma forma racional, retirando aquela forma teológica, mas tentar explicar de uma forma racional os eventos naturais, os eventos, a ideia humana, as questões estruturais sociais humanas. Então, a ideia era explicar racionalmente. Percebam, gente, que a gente já vai ter uma diferença do que a gente tem de filosofia hoje. A filosofia hoje questiona. A filosofia, o início da filosofia na Grécia, ele queria dar explicações totais, explicações que acabassem com as dúvidas. Então, a origem da filosofia, ela vem disso, de tentar explicar as coisas, explicar tudo que se tem ao nosso redor. No entanto, a gente não tem como falar de filosofia, de filosofia grega, sem falar de Sócrates. Por quê? Porque, na verdade, como eu disse para vocês anteriormente, a filosofia pré-socrática, ela tinha como principal objeto, dar explicações
finais às coisas, tá certo? Mas Sócrates, que nasce em Atenas, lá pelos anos de 470 a.C., né? Falece em 339 a.C., um dos grandes precursores da filosofia grega, ele vai começar a pensar de uma outra forma, certo? Ele vai entender, ele vai levar a filosofia a um outro patamar de conhecimento. Tão importante é Sócrates que a filosofia grega é conhecida como pré e socrática. Pré-socrática antes de Sócrates. Depois de Sócrates com filosofia socrática. Gente, mas por que Sócrates é tão importante? Sócrates, ele modifica a ideia da filosofia na questão principal, que era de se dar explicações pontuais e gerais, e principalmente explicações definitivas. Sócrates era uma pessoa, era desapegado aos bens materiais. Tinha como hábito de caminhar pela cidade propondo diálogos aos atenienses. Olha que interessante, ele propunha diálogos simples às pessoas. E nesses diálogos, que eram normalmente de temas comuns, de temas comuns que as pessoas, às vezes, entendiam como algo até estranho. Por que ele está perguntando isso? O que ele quer levar com esse questionamento? Sócrates trazia, dentro desses questionamentos, algo implícito, certo? E dentro desses diálogos, dentro desses questionamentos, através dessas perguntas reflexivas, abordava temas mais complexos, levando os intelectores a questionar suas incertezas. Então, percebam, gente, que a filosofia socrática, ela se aproxima muito do que a gente entende como filosofia hoje. Por quê? Ele leva a pessoa, o ser humano, a compreender as suas dificuldades, a sua falta de conhecimento. Interessante dentro da filosofia socrática, e muito diferente da filosofia pré-socrática, que pregava respostas finais às coisas, Sócrates totalmente diferente, e ele deixa as pessoas com perguntas, com questionamentos. As pessoas vão começar a tomar consciência da sua falta de conhecimento, e sim da sua ignorância. Primeiro passo para o conhecimento. Primeiro passo para o conhecimento, claro, é essa questão do quê? De você ter consciência da sua ignorância. Ou uma das frases sempre atribuídas, a frase, só sei que nada sei. Isso é muito interessante porque você tem ciência do seu não conhecimento. Mas essa ciência do seu não conhecimento, Sócrates consegue trazer através do quê? Consegue através principalmente das perguntas, das reflexões que começam com assuntos comuns e através das perguntas que ele vai colocando dentro desse diálogo, ele leva as pessoas a falar, opa, eu não sei. Opa, eu pensava que eu sabia. Aí é o primeiro passo, você tem ciência da sua ignorância e assim você vai chegar ao conhecimento. Tão importante, né, gente, você saber que você não sabe. É uma frase assim, mas você ter conhecimento que você não sabe. Sócrates que começa a trabalhar com essa perspectiva de dar primeiro a ideia da consciência da nossa ignorância para posteriormente se iniciar o conhecimento. Sócrates é considerado por muitos, o pai da filosofia, por procurar atingir a verdade a partir da prática filosófica do diálogo. Como eu mesmo disse, para ele, a busca pelo conhecimento verdadeiro passava pelas questões humanas, pela reflexão sobre o homem. Então, a questão maior também, outro detalhe que é importantíssimo, que distingue a filosofia socrática. Antes, a ideia era mais compreender os fenômenos naturais, compreender os fenômenos da natureza. Sócrates, sua perspectiva de pensamento é o quê? Conhece-te a ti mesmo e depois vai conhecer o que está à sua volta. Conhece o teu conhecimento, saiba da sua ignorância para depois conhecer o que está à sua volta. Olha a perspectiva socrática,
como ela é interessante dentro do conhecimento. Ela é interessante porque você começa a trabalhar o seguinte, dar ciência, como já falei em outros momentos, dar ciência dessa ignorância para depois você conhecer o que está à sua volta. Na perspectiva pré-socrática, não, conhece já a sua volta, vá conhecer, dar respostas finais, respostas gerais sobre os eventos naturais, sobre o que está à sua volta. Sócrates não. Conhece-te a ti mesmo. Conhece você mesmo. Saiba das suas limitações. Saiba sobre o que você deve ou não fazer e depois vai conhecer. Tudo isso, gente, pensando sempre na questão do diálogo. É interessante a gente pensar no conhecimento, no diálogo, principalmente em períodos tão autoritários como a gente vive, a importância de se você entender que o conhecimento não é algo, Sócrates já colocava isso, não é algo imutável, não é algo estático. O conhecimento, ele pode sim, e ele deve sim ser flexível, ele deve estar aberto a novas proposições. E essas proposições só poderiam acontecer mediante o diálogo. Diferencia-se dos filósofos anteriores que procuravam refletir sobre a natureza, como eu disse para vocês, ou praticar a retórica. Isso é muito interessante. Então, a ideia de Sócrates, ele não quer dar explicações definitivas, e sim, ele quer te deixar, ele quer te trazer o que? Te trazer principalmente os questionamentos. Como você pode questionar, saber, conhecer, ter ciência das suas fraquezas, da sua falta de conhecimento. Eu sempre coloco, às vezes, uma charge, eu acho essa muito interessante, é uma charge que eu consegui também na internet, e ela mostra um pouco do que seria a filosofia socrática. Vamos dizer que esse cara, mais até parecido com Einstein, ele vai dizer o seguinte, talvez seria uma caricatura do mesmo, ele vai dizer o seguinte, olha como fica melhor, bem melhor no final. Então, ele pega um ponto de exclamação, esse ponto de exclamação significa o quê? Dentro da filosofia pré-socrática, seria certezas, as certezas absolutas. Então, ele pega uma certeza absoluta, vamos pensar ali que nesse momento de transformação está ocorrendo um diálogo nesse segundo e nesse terceiro quadrinho, e no quarto quadrinho ele tem o quê? O que ele diz que é bem melhor, que é o quê? Um questionamento. Então, percebam que de uma certeza ele transforma em questionamentos. De uma certeza, provavelmente, que se entendia como absoluta, ele vai perguntar, mas será que é isso mesmo? E ele, através do diálogo, através da conversa, do método de dialogar, ele vai mostrar o que nós não temos certeza, as nossas certezas são instáveis, elas podem mudar. Então, é muito mais fácil trabalhar com um ponto de interrogação do que com um ponto de exclamação. Mas